ano de 2025, Rússia. Samara, em mais uma manhã comum de quinta-feira, os moradores de Samara preparavam café e assistiam às notícias. Na manhã de hoje, 6 de fevereiro, foi anunciada a morte do ex-prefeito de Samara, Viktor Alexeyevich Tarkov, e de sua esposa, Natalia Tarkova. Está sendo investigada a possível participação de uma parente deles no crime. Ela está atualmente sob custódia e os detalhes do ocorrido estão sendo apurados. Viktor Alexeyevich Tarkov ocupou cargos de alta administração durante toda a sua vida. Na época da União Soviética, ele chefiou o Comitê Executivo Regional de Kuibychev e, ao mesmo tempo, dirigiu 2 fábricas, uma de refino de petróleo e outra de produção de álcool sintético. Além disso, ele também fez parte da Duma Regional e até tentou a sorte se candidatando ao cargo de governador. De 2006 a 2010, Viktor ocupou o cargo de prefeito da cidade de Samara. Aqui está o sucesso normal na vida: uma carreira brilhante, boa reputação, casamento feliz, família com fartura e uma aposentadoria merecida. Em uma palavra, maravilha ou bem-estar, como preferir. Mas infelizmente quase não existem histórias sem uma única mancha negra. Assim também a família Tarkov tinha seu canto escuro. Eles não se davam bem com a neta Ekaterina Belskaya. O relacionamento com a neta não deu certo para os Tarkov. Entre os parentes frequentemente surgiam brigas e eles tentavam sempre que possível não se ver. Ao mesmo tempo, com a filha Lyudmila, ou seja, a mãe de Katia, o relacionamento era bastante caloroso e não havia conflitos sérios entre eles. É verdade que Lyudmila não se dava muito bem com a lei. Ainda em 2020, ela foi julgada por extorsão de dinheiro de Alexander Mileev, membro da Duma Regional de Samara. Lyudmila exigia que o deputado devolvesse uma dívida que, segundo ela, ele tinha com o pai dela. Ela foi condenada a 7 anos e neste exato momento, no lançamento deste vídeo, Lyudmila ainda está na prisão. Por isso, talvez Ekaterina, filha de Lyudmila, simplesmente tenha seguido os passos da mãe. Estou falando da Katia. Ela é uma garota bastante teimosa, com um temperamento forte, o que acabou sendo parte do motivo do relacionamento complicado com Tarkova. A comunicação entre os idosos e a neta de Lyudmila era bastante tensa. Eles não gostavam dos Tarkov. Em casa, não vou deixar a Katia entrar nem pela porta, dizia Natalia quando a neta planejava visitá-los. Neném. E pagavam o aluguel do apartamento dela. Eles faziam isso não tanto por ela, mas sim pelo bisneto deles. Katia não trabalhava em lugar nenhum e não tinha nenhuma renda, e embora os Tarkov a sustentassem com dinheiro, a moça ainda assim ficava indignada. De jeito nenhum, vida de rei, não se pode ser tão gananciosa assim. Katia pedia aos parentes mais do que eles estavam dispostos a lhe dar, e essa era a principal razão do desentendimento entre eles. Certo dia, o pai de Katia, ou melhor, seu padrasto, Sergei Loginov, veio a Samara visitar a filha. Ele, assim como Lyudmila, também tinha problemas com a lei e eram bem mais sérios do que os da esposa. Sergei, conhecido pelo apelido de Lord, era bem conhecido nos círculos criminosos, cometia grandes furtos, guardava armas ilegalmente em casa e chegou a ser preso uma vez. Ele foi julgado várias vezes por organizar uma tentativa de assassinato de uma pessoa de alto escalão e por todas essas ações, passando algumas décadas na prisão. Mas nos últimos anos, Sergei não teve problemas com a lei e estava em liberdade. Naquele dia, aconteceu mais ou menos essa conversa entre ele e Katia. "E aí, Katia, como você está?" perguntou Sergei carinhosamente. "É difícil, Sergei", suspirou ela. "Preciso muito de dinheiro, mas nunca é o suficiente." "O vovô e a vovó estão sempre insatisfeitos", disse ela com a voz mais irritada. "Nada nunca está bom para eles. Queria poder me livrar deles. Você não acha isso, hein? Ei, o que foi?" Sergei acalmou Katia. "Você tem que amar o vovô e a vovó. Abrace eles com mais frequência, assim eles mesmos vão te oferecer dinheiro de boa", disse ele com um sorriso. Mas mesmo assim, depois dessa conversa... Katia claramente não está bem, pensou ele na época. Será que ela está usando alguma coisa? Deus me livre.
Embora ele não acreditasse que a filha estivesse realmente planejando algo ruim, por precaução decidiu avisar os Tarkov. Ele mesmo não tinha uma relação próxima e era um pouco tensa com eles, então achou melhor pedir para que essa notícia fosse passada através de Andrei Kuznetsov, um velho amigo e ex-colega. Kuznetsov ouviu Sergei atentamente e prometeu que certamente transmitiria suas palavras a Tarkov. Mas assim que Andrei mencionou diante de Viktor o nome da neta do pai dele, ele imediatamente protestou, gesticulou com as mãos e disse com raiva: "Eu não quero ouvir uma palavra desse homem, e da parte da Katia muito menos." Assim terminou esse estranho incidente. A vida na família Tarkov continuou como antes. Nada mudou no relacionamento deles com Katia, e todos logo esqueceram aquela conversa. Mas isso só vai durar por mais alguns anos. O ano de 2024 estava chegando ao fim e o período pré-natalino em Samara era animado. Todos iam trazendo suas árvores de Natal para casa e embrulhando presentes para amigos e parentes. Ninguém sequer imaginava que, ao mesmo tempo, algo terrível estava sendo preparado. Em um dia gelado de dezembro, quando longas filas de pessoas enroladas em casacos quentes e cachecóis se formavam nas lojas, uma moça se destacou da multidão e entrou em uma loja de materiais de construção. A lista da nova cliente da loja de materiais de construção era estranha para a época festiva. Tambores plásticos de 300 litros galões com soluções alcalinas, uma pequena serra e grandes sacos pretos. Alguém carregava um saco de tangerinas, outro levava caixas de doces, e a moça de casaco preto longo arrastava todas essas coisas para casa. Na entrada do prédio, um homem a esperava. "E aí, comprou tudo?" Baixando a voz, ele perguntou: "Ainda não. Estou pensando onde posso encontrar nitrogênio. Em mais alguns dias terminamos as compras e podemos começar." "Vamos logo, está frio e me ajuda a carregar tudo isso. Estou cansada de carregar tanto peso." E o casal entrou no prédio. No dia seguinte, bateram na porta de Viktor e Natália. "Vitya, vê quem é, por favor", gritou Natália para o marido da outra sala. Agora Viktor se levantou da poltrona, foi até a porta e olhou pelo olho mágico. "Ah, vai te catar", disse Viktor irritado. "Natasha, é a Katia de novo?" perguntou, tá cansada de novo. "Sim, o que ela quer dessa vez?" "Sim, claro que é dinheiro. Ela nunca tem outro motivo para nos visitar." "Vovô, abre por favor, eu só quero conversar numa boa." "Numa boa? Isso é o que você nunca consegue fazer. Vai embora, já te demos dinheiro, não abusa." Mas Katia foi insistente, e depois de alguns minutos a fechadura finalmente rangeu e a porta se abriu um pouco. "O que você quer? Vovô, deixa eu entrar, por favor." "É verdade, só quero conversar, mesmo sem muita vontade." Tarkov abriu a porta mais e Katia entrou no apartamento. A conversa, que já tinha começado de forma hostil, continuou em tom elevado. "Não vou assinar nada", exclamou Viktor novamente. "Você vai acabar nos metendo em alguma encrenca. Arrume um emprego e aí assine o que quiser, vovô. Vamos tentar não brigar", tentou aliviar a situação Katia. "Agora vou fazer um chá e vamos resolver tudo em paz." O tilintar das xícaras, o bater das gavetas e o clique agudo do botão da chaleira fervendo, mas junto com os saquinhos de chá, algum tipo de pó vai parar em 2 canecas. "Então", continuará Katia, "quando Viktor e Natália tomarem um pouco, vejam, não tem nada de mais aqui, é só isso." Mas então Viktor começou a tossir e Natália também passou a parecer doente. Só conseguem sussurrar água, os Tarkovs, e então literalmente 1 minuto de tosse convulsiva e os sussurros cessam. "Pronto, acabou com os parentes", vai dizer Katia. "Agora temos que limpar tudo isso rapidinho." A moça vai abrir cuidadosamente a porta de entrada e olhar ao redor. Ninguém pode ir. Katia começou a levar para o apartamento tudo o que comprou recentemente na loja de materiais de construção. Os tonéis eram grandes, era difícil carregá-los, então a moça teve que fazer várias viagens.
No apartamento apareceram várias bacias, um galão com soluções alcalinas e 2 tonéis com a inscrição nitrogênio. Agora era a hora da limpeza e ela teria que ser muito cuidadosa. Vestindo luvas de borracha, Katia despejou o conteúdo dos galões nas bacias, mas nenhum cheiro forte atingiu seu nariz ou se espalhou. No AP da Shkeloshi não tinha esse cheiro. Munida de um pano, Katia limpou cuidadosamente o apartamento para eliminar vestígios indesejados. Cada canto, cada mesinha e cada xícara no banheiro. A torneira girou, ouviu-se o som da água. Katia precisava enxaguar o pano. A água tingida de sangue escorria, levando consigo pedaços de vasos sanguíneos. Alguns pedaços carnudos ficaram presos na grade. Katia os soltou cuidadosamente e eles caíram pelo ralo. Quando a limpeza terminou, começava a próxima parte, bastante arriscada para Katia, ocultar as evidências. Mas Katia também já tinha pensado em como fazer isso. Luvas, panos e tudo o mais que a polícia não deveria encontrar foram jogados em sacos pretos. E muito em breve esses sacos estariam em diferentes partes da cidade. Katia pegou o telefone e discou um número. Após alguns toques, uma voz feminina amigável respondeu: "Boa tarde, aqui é o serviço de táxi. Em que posso ajudar?" "Olá, eu gostaria de pedir um carro para o centro", disse Katia, informando o endereço. "O carro chegará em 6 minutos, um Volkswagen preto, número 517. Aguarde." O tempo passava insuportavelmente devagar. Katia, ansiosa, trocava o peso de uma perna para a outra enquanto esperava o táxi. Finalmente, o Volkswagen preto parou em frente ao prédio. A moça pegou o saco e, escondendo-o atrás da perna, aproximou-se do carro. "Para onde vamos?" perguntou o homem ao volante sorrindo. "Para a rua Exército Vermelho, por favor. Vire ali naquele pátio, por gentileza." Depois de pagar, Katia saiu do carro e fingiu que ia para a entrada do prédio, segurando o saco à sua frente para que o taxista não percebesse, esperando até que o carro desaparecesse na curva. A moça caminhou rapidamente em direção às lixeiras que estavam ali perto. Depois de olhar ao redor mais uma vez, Katia abriu a tampa da lixeira. "Tem lixo demais aqui dentro", murmurou ela com irritação. "Precisa estar pelo menos pela metade vazio." O container ao lado era exatamente assim. O saco preto caiu com um farfalhar sobre o lixo que estava por cima. A tampa de plástico se fechou atrás dele e Katia seguiu de volta pelo caminho. A cidade nesse momento seguia com sua vida normal e de algum lugar vinha música de Ano Novo. As pessoas, agasalhadas com roupas quentes, apressavam-se, cada uma cuidando de seus afazeres, carregando enfeites e tangerinas nas sacolas. E, em meio a essa agitação cotidiana da cidade, caminhava uma garota de casaco preto e cabelos brancos aparecendo sob o gorro. Ninguém sequer imaginava que acabara de passar por ele uma pessoa que, há apenas algumas horas, havia matado brutalmente 2 idosos. E novamente a casa familiar, revestida de azulejos bege, a entrada e o corrimão preto, enrolado em belas espirais. Katia subiu até o andar certo e entrou novamente no apartamento, silencioso e limpo. Pegando a segunda sacola, ela chamou um táxi novamente, mas desta vez de outra empresa. O carro mais próximo chegaria em 15 minutos. Aguarde, para o novo taxista, Katia dirá para ir à Nikitinskaya. "Por favor, então, mais uma vez." Depois de pedir táxi mais algumas vezes, Katia levou os sacos restantes. E então, pensou ela, voltando depois da última viagem pelas lixeiras da cidade com as provas. "Terminamos agora, na verdade, aquilo pelo qual fizemos tudo isso." E mais uma vez, batendo a porta da entrada, Katia começou a subir novamente para o apartamento já completamente arrumado. As gavetas e armários se abriam e batiam, papéis faziam barulho, alguma coisa tilintava. "Onde será que a Natasha guarda as suas coisas?" resmungou Katia, abrindo mais uma gaveta no quarto dos velhos. "E todas essas joias já não servem mais para nada, não dá nem para dividir."
Katia pegou todas as caixinhas e caixas que conseguiu encontrar no quarto de Natália e Victor e começou a mexer nas joias que estavam dentro delas: brincos, anéis, pulseiras, colares. Em resumo, uma verdadeira joalheria, e de marcas caras, todas essas joias simplesmente não tinham preço. Mas Katia pretendia corrigir isso e atribuir um valor mais alto para cada peça. Depois de se certificar de que nenhum objeto brilhante havia ficado esquecido em um canto, Katia foi até o armário alto, puxou uma cadeira e começou a examinar as prateleiras de cima. Sim, onde foi que vocês enfiaram eles? Murmurava ela para si mesma. Finalmente, em uma das divisórias do armário, no canto mais distante, apareceu algo branco. Ficando na ponta dos pés, a moça estendeu a mão e imediatamente arquivos com papéis farfalharam em seus dedos. Agora, não só as joias caras estavam à disposição de Katia, mas também os documentos do carro. Só não pode esquecer de pegá-los. Os telefones e passaportes deles provavelmente estão em algum lugar perto da porta ou na bolsa. Em alguns minutos, eles também foram encontrados. Katia colocou tudo o que precisava na bolsa, olhou pela última vez para o apartamento onde a família Tarkova não morava mais e foi para casa. As chaves tilintaram e Katia abriu a porta do seu apartamento. Mamãe, ouviu-se uma voz infantil alegre. Mãe, oi, filho, respondeu ela. Katia abraçou o menino que correu até ela e ele, abraçando-a, perguntou com o olhar: onde você esteve por tanto tempo? O coração de Katia deu uma leve pontada, mas ela respondeu calmamente: mamãe saiu para resolver umas coisas. Tive que demorar um pouco. Vamos, você está com fome. Agora vamos comer. E colocando a bolsa em um lugar mais alto para que o menino não quisesse pegá-la de repente, foi se trocar. Chega a ser assustador. Quão normalmente o dia pode continuar, apesar de que há pouco tempo alguém foi morto por suas próprias mãos? Quando os corpos estão escondidos, as provas destruídas e o local do crime limpo, é hora de voltar e continuar vivendo. Em casa, a família espera, no trabalho, os colegas. Nenhum deles precisa saber o que seu próximo fez. O criminoso continuará levando a mesma vida, pelo menos até que batam à sua porta. O mesmo acontece com Katia. Katia precisa ser alimentada e levada ao jardim de infância pela manhã. Por isso, ela voltou a ser a mãe que esquenta a sopa para sua filha e lhe dá chá quente com biscoitos. O relógio marcou 10 horas da noite. Mal conseguindo colocar o filho na cama e fechando a porta do quarto dele, Katia foi rapidamente até sua bolsa, que ainda estava em cima do balcão alto no corredor. Muito bem, hora de ficar rica, disse ela baixinho e, tentando não fazer barulho desnecessário, colocou tudo o que trouxe do apartamento dos parentes em cima da mesa. Katia calculava quanto valeriam as joias da avó e, terminando com as joias, começou a mexer nos documentos. Toyota RAV4, digitou Katia no buscador. Quanto será que posso pedir por você? A quantia parecia grande, o que, claro, deixou a garota feliz. Terminando as contas, ela percebeu que já tinha separado todas as joias e documentos e então guardou bem longe os telefones e passaportes dos parentes falecidos. Amanhã será o dia das vendas, pensou Katia, e com esse pensamento foi dormir. Assim passou o dia do assassinato da família Tarkova. As provas foram escondidas, os objetos de valor roubados e em breve seriam vendidos. A data exata ainda não é conhecida, então não se sabe quanto tempo se passou desde a morte de Victor e Natália. O ano novo será celebrado com alegria e barulho. No começo, ninguém vai notar a ausência dos Tarkov, mas literalmente alguns dias após o início de 2025, as primeiras suspeitas começarão a surgir. No dia 3 de janeiro, Victor deveria comemorar seu 77º aniversário. Andrei Kuznetsov, aquele mesmo amigo de Victor, foi um dos primeiros a discar o nome do aniversariante naquele dia. E aí, velho amigo, feliz aniversário para você, que sua saúde seja mais forte que o aço, que nunca desanime e que mime a Natasha com mais frequência.
77 é um número bonito, mas essas palavras não serão ouvidas nem de manhã, nem à tarde, nem no dia seguinte, nunca. Aqui tem algo estranho, pensou Andrei, e decidiu que deveria comunicar suas suspeitas à polícia. Ele explicou que desde o final de dezembro está tentando ligar para seu amigo Viktor Tarkov, ex-prefeito que fez aniversário no dia 3, mas mesmo assim ele não atendeu à ligação de Andrei e até agora ninguém consegue falar nem com ele nem com a esposa dele. Andrei disse que isso o preocupa muito e pediu para que fossem tomadas providências. A polícia prometeu investigar, mas os dias e semanas se passaram e não houve nenhuma notícia, e as pessoas começaram aos poucos a esquecer do estranho acontecimento. Desapareceram sim, parece que sumiram, mas agora está tudo quieto, ninguém está alarmado, foram encontrados. Então, os nossos Tarkovs, provavelmente, e o que poderia acontecer com eles? Afinal, é ano novo, não há motivo para assustar ninguém, nem para criar pânico. Em fevereiro, a polícia bateu à porta dos Tarkovs. Viktor Alexievich, pedimos que abra a porta, mas nenhum som veio do apartamento. Os policiais esperaram, vai que as pessoas tinham saído ou viajado, mas depois de um dia ninguém voltou. Amigos e conhecidos entrevistados afirmaram que, ultimamente, não tinham contato com Viktor e Natália e não podiam dizer nada sobre o paradeiro deles. Então vamos arrombar a fechadura. Essa foi a decisão tomada e a polícia começou a agir. O apartamento os recebeu com um silêncio gelado e uma limpeza impecável. Nenhum corpo foi encontrado, anunciou uma voz masculina rude. Revistar o apartamento? Nenhuma joia, disse um dos agentes. Todas as gavetas e caixas estão vazias, não há sinais de luta, todos os móveis estão no lugar. Nenhuma mancha de sangue foi encontrada, mas isso não significa que não existam. Precisamos verificar as gravações das câmaras, e as câmaras mostraram imagens bastante interessantes. Nas gravações de mais de um mês atrás, era possível ver como durante várias horas uma garota de casaco preto carregava enormes tonéis e galões e algum tempo depois saía do prédio com sacos pretos, entrava em carros diferentes e ia embora. O sargento franziu a testa. Então, o plano de ação é o seguinte. Ligamos novamente para os conhecidos e perguntamos quem poderia guardar rancor contra Tarkov. Lacramos o apartamento e voltamos para a delegacia e a polícia deixou o prédio. Boa tarde, aqui é o departamento de investigação da polícia de Samara. Estamos incomodando de novo? Sim, boa tarde, responderam sem paciência. Vitya e Natália foram encontrados, está tudo bem. Infelizmente não encontramos Viktor e Natália Tarkova. Em relação a isso, preciso lhe fazer algumas perguntas. Você sabe se eles tinham inimigos, pessoas que não gostavam deles? Algum inimigo, de modo geral? Eles são pessoas pacíficas, não brigam com ninguém, só a neta deles, Katia Belskaya Sergeyevna, eles realmente não suportam. Belskaya. Dizem que ela está sempre pedindo dinheiro a eles, mesmo já vivendo às custas deles. Bem, pelo menos foi isso que nos contaram direitinho. Obrigado pela informação. O homem desligou o telefone e imediatamente disse em voz alta: Ekaterina Sergeyevna Belskaya, descubra o endereço e vamos sair. Luzes vermelhas e azuis no teto do carro da polícia, o som da sirene, vários policiais sobem as escadas de um prédio de apartamentos. Ekaterina Sergeyevna Belskaya, disse severamente um dos policiais, o sargento da polícia. Pedimos que abra a porta. A porta se abriu levemente e atrás dela apareceu a cabeça loira de Katia. Você está sendo suspeita do assassinato de Viktor e Natália Tarkov. Por isso foi dada a ordem para acompanhá-la até a delegacia e revistar seu apartamento. Eu não vou a lugar nenhum, eu tenho uma criança, resistiu Katia quando as pessoas de uniforme se aproximaram dela. Apresente a identificação e o mandado. Aqui está a identificação, aqui está o mandado, suspirou a funcionária, mostrando os documentos para a criança. Não se preocupe, pai. Tio, tia, não tem ninguém. E o pai está no exterior, resmungou Katia em resposta. Certo, tudo bem, permita, vamos resolver isso depois, vamos. E colocando algemas na moça, a levaram para o carro.
No interrogatório ela ficou em silêncio. O investigador sentado em frente a Katia na mesa de interrogatório falava severamente. Nas câmaras de vigilância da casa dos Tarkov é perfeitamente visível como os sacos e tambores eram levados para fora. Além disso, as compras em todas as lojas de materiais de construção foram confirmadas. Silêncio. Você entende que é o único suspeito e que todas as evidências apontam para você. Todos os entrevistados dizem unanimemente que você frequentemente tinha conflitos com Victor e Natália. De repente, no ano novo, quando todos estão comemorando e ninguém se importa com o desaparecimento de ninguém, o casal Tarkov desaparece. O apartamento deles está limpo e brilhando, e todas as caixas de joias estão suspeitosamente vazias. Mas Katia mesmo assim não disse uma palavra. Tudo bem, nesse caso vamos esperar o que os peritos criminais vão dizer. A funcionária bateu com a pasta e Katia foi levada para a cela. Novos detalhes ficaram conhecidos muito em breve. Relataram que todo o apartamento das vítimas estava coberto por soda cáustica. Sobre os passaportes e telefones encontrados no apartamento de Katia e sobre os 3 milhões de rublos que Belskaya recebeu pela venda das joias e do carro, só não conseguiram descobrir onde esse dinheiro estava. Naquele dia, toda Samara teria estremecido de horror, eu poderia dizer, mas não, nada disso aconteceu. De manhã, ao ligarem as televisões, o YouTube e esperando ouvir a previsão do tempo ou alguma outra bobagem neutra, as pessoas ouviram palavras sinistras. Na manhã de hoje, 6 de fevereiro, foi anunciada a morte do ex-prefeito de Samara, Viktor Alekseyevich Tarkov, e de sua esposa, Natalia Tarkova. Foi detida a suspeita do crime, Ekaterina Belskaya, neta do casal. Os corpos das vítimas não foram encontrados e muitos objetos de valor, como joias, desapareceram do apartamento. Segundo a investigação, a jovem cometeu o homicídio intencional por motivos de antipatia pessoal e matou com o objetivo de pegar os objetos de valor dos parentes. O processo criminal já foi aberto com base no artigo 105 do Código Penal da Federação Russa e a investigação continua. Muitos na época não acreditavam que na noite de Ano Novo, quando há felicidade e estouros de champanhe por toda parte, uma jovem bonita torturava os corpos dos próprios avô e avó. Alguns pensavam, talvez não tenha sido a neta Katia, aquela garota frágil, loira e vaidosa. Sim, não pode ser que tenha sido ela quem matou os velhinhos. As pessoas, prendendo a respiração, aguardavam o desenrolar dos acontecimentos. Já no dia seguinte, 7 de fevereiro, peritos criminais examinaram cuidadosamente o apartamento dos Tarkov e encontraram vestígios de sangue e partículas de carne no ralo do banheiro. Também encontraram mais alguns documentos, pelos quais Belskaya recebeu mais 1 milhão de rublos, porém esses papéis eram falsificados. Os investigadores também verificaram as lixeiras, tentando encontrar os sacos fatídicos. Nesse clima tenso e agitado passou-se quase um mês. Katia continuava em silêncio e nem mesmo a acusação formal fez a garota falar. Paralelamente à investigação sobre a morte, a polícia também cuidava do filho de Katia. Os investigadores realizaram uma avaliação psicológica com ele, tentando descobrir se o menino sabia do que havia acontecido, mas ao que tudo indica, ele não sabia ou não percebeu. Como não havia parentes que pudessem cuidar da criança, ele foi temporariamente colocado sob a guarda de uma amiga de Belskaya. Os investigadores se lembraram das palavras de Katia. Não há ninguém, o pai está no exterior. Foi então que descobriram que, alguns anos atrás, Katia foi casada com Vladislav Pasek e por algum tempo o casal morou em Israel, mas quando o filho nasceu, surgiu uma briga séria entre Katia e Vlad que se prolongou e no final o conflito terminou de forma radical. O casal decidiu se separar. Belskaya, depois de arrumar suas coisas, voltou para Samara e o filho de 2 meses ficou com o marido no exterior. Mas isso não durou muito tempo. Cerca de 3 semanas depois, Katia voltou para buscar a criança. Sem a aprovação de Vlad, ela levou o filho com ela para a Rússia, o que foi absolutamente ilegal. Encontrar os contatos de Vladislav não foi difícil. Ao ver um número de entrada com o código russo +7, Pasek ficou surpreso, mas mesmo assim atendeu a ligação.
Boa tarde, Vladislav. Sou obrigado a lhe informar sobre um incidente recente. O que ouviu em seguida deixou o homem em choque. Ele ficou em silêncio ao telefone por um bom tempo, depois que o policial terminou de falar. Vladislav perguntou: Policial, você está aí? Sim, estou. É que estou simplesmente em choque. Eu entendo perfeitamente, mas estou ligando para falar sobre o seu filho. Você vai buscá-lo? Vou sim. Quando se confirmarem a paternidade. Aqui em Israel temos um certo procedimento burocrático caso a mãe não seja cidadã do país. Não tivemos tempo de registrar a criança como meu filho. A conversa terminou aí, e enquanto a questão da paternidade de Vladislav está sendo resolvida, seu filho foi enviado para um orfanato. Katia continuava se recusando a falar, mas no dia 28 de fevereiro conseguiram finalmente quebrá-la. Todas as provas estão contra você, repetiu o investigador. Você não vai escapar da prisão, mas a confissão e a colaboração com a investigação podem amenizar a sua pena. E fazendo uma careta, Belskaya finalmente disse: Tudo bem, sim, fui eu que os matei, e sim, foi por causa do dinheiro. Ficaremos satisfeitos se você mostrar onde escondeu as provas e disser o que fez com os corpos. No mesmo dia, uma equipe da polícia, acompanhando Katia, foi aos endereços que a moça indicou. Lá, ela mostrou os tambores nos quais, um mês atrás, jogou os sacos com as provas. O que você fez com os corpos? Perguntou uma voz severa. Congelei em nitrogênio, respondeu Katia em tom abafado. Depois desmembrei e também espalhei pelas lixeiras. Uma moça tão frágil como você desmembrou os corpos? O investigador arqueou a sobrancelha com desconfiança. Talvez afinal tivesse um cúmplice. Sim, murmurou a moça. Por mais que a interrogassem, ela não revelou o nome dele. O caso da morte do Starkov ainda não foi encerrado e a investigação continua apurando as circunstâncias. Ekaterina Belskaya, que já enfrenta no mínimo 20 anos por homicídio e fraude, aguarda sua sentença. Enquanto isso, vou tentar entender que tipo de pessoa é Ekaterina. Eu acho que ela é uma pessoa fria, calculista, impulsiva, egocêntrica, com uma estrutura de caráter antissocial e provavelmente com traços de transtorno narcisista ou psicopático. Nas ações dela, percebe-se uma lógica clara, uma atitude cínica em relação aos laços familiares e uma completa ausência de empatia. Ela não apenas tirou vidas, mas planejou tudo com antecedência, se preparou, comprou soda cáustica, nitrogênio, túneis, sacos. Não foi um surto de emoções, mas sim a execução consistente de um plano. Depois, ela esquartejou os corpos, limpou o apartamento, destruiu as provas e imediatamente passou para a parte interesseira: venda dos bens, joias, falsificação de documentos. Tudo isso indica frieza emocional, alta capacidade de execução e total ausência de remorso. Katia entra facilmente em um papel social, por exemplo, de mãe preparando sopa logo após um crime brutal. Isso indica uma cisão entre o eu interior e o eu exterior dela. Esse tipo de comportamento é característico de pessoas com transtorno de personalidade antissocial grave, antigamente chamado de psicopatia. Ela apresenta uma apatia emocional acentuada e superficialidade. Em seu comportamento não há o menor sinal de remorso, compaixão ou sequer culpa. Até o último momento ela ficou em silêncio e só confessou sob pressão das evidências. Ela tem um alto nível de planejamento e controle. Pensou nos detalhes do transporte de táxi, no álibi, na limpeza do apartamento e no descarte dos corpos. Isso significa que o senso crítico não está comprometido, o pensamento não está distorcido, não há psicose, ela é imputável. Ela tinha um motivo egoísta que se combinava com rancor pessoal. Ela odiava a avó e o avô por recusarem dinheiro, mas ao mesmo tempo achava que tinha direito a esse dinheiro. Esse tipo de pensamento é paranoico criminal, característico do narcisismo patológico. Provavelmente isso também foi influenciado pelo modelo de comportamento do pai dela, uma autoridade criminosa. Na família poderiam existir normas morais distorcidas, desprezo por aqueles que não cedem e a justificativa da violência como um meio de conseguir o que se quer.
O diagnóstico principal é transtorno de personalidade dissocial, ou seja, antissocial, que é a violação das normas sociais, desrespeito pelos direitos dos outros, mentira, manipulação, violência e ausência de remorso. Além disso, provavelmente também estão presentes traços de transtorno narcisista. Eles explicam o seu sentimento de grandiosidade e a convicção de que os outros lhe devem algo. Se ela tivesse um histórico de experiência traumática grave ou abuso infantil, poderíamos falar sobre dissociação traumática ou transtorno de personalidade borderline, mas neste caso, pelo menos até agora, isso não foi confirmado. E ainda assim, apesar da crueldade particular do crime, suas ações não foram psicóticas, ela não perdeu o contato com a realidade, sabia o que estava fazendo e, portanto, é considerada imputável. Dessa forma, Ekaterina Belskaya é uma criminosa fria e racional com uma estrutura de personalidade antissocial, alto nível de controle comportamental e total ausência de moral. O crime dela não foi afetivo, foi intencional e realizado de forma metódica. Ela é perigosa e, na ausência de isolamento, a reincidência é bastante provável. E se você quiser uma análise da sua personalidade, que deve ser considerada apenas para fins de entretenimento, provavelmente vou deixar um post sobre como fazer isso abaixo do vídeo. Escreva o que você pensa sobre esse caso, deixe seu like, dislike e assista a outros vídeos no canal Strashnota. Eles estão sendo lançados, mesmo que você nem sempre receba notificações sobre isso.